Olá, sejam bem-vindos a mais um Adriano Clava Podcast. Hoje, como sempre, especial demais, especial demais. Eu tenho aqui uns convidados e vocês vão perceber que para conversar com os meus convidados, eu vou falar um pouquinho mais pausado, eu vou falar um pouquinho mais devagar do que o comum. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Um casal muito especial que eu amo de coração e tenho um prazer de receber aqui no Adriano Clava Podcast. Mas antes de a gente apresentar os nossos convidados, eu quero te convidar a dar um joinha, dar um like aí no YouTube, segue já o canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Por quê? Porque a gente quer ver Deus através dos profissionais, ver Deus aonde Deus está na vida das pessoas. Esse é o objetivo do nosso podcast, falar sobre fé, cultura, sobre música, sobre esportes, sobre comunicação, sobre casamento e hoje sobre família, uma família muito especial. E como sempre, quero começar lendo um texto da Bíblia, que é o texto áureo desse casal lindo. Está em 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. No episódio de hoje do Adriano Clava Podcast, nós temos o prazer de receber um casal maravilhoso. Eles, eles são dois mundos que se encontraram no silêncio e no som. Ela ouve, ele sente, mas o amor, esse fala uma língua que os dois entenderam desde o início. Quando o olhar dela cruzou com o olhar dele, pela primeira vez, ela sussurrou em seu coração: Eu vou casar com esse garoto. E a vida, com a sua poesia precisa, os reencontrou no terceiro ano do ensino médio. A amizade floresceu e, junto dessa amizade, um propósito. Ela descobriu que queria ser intérprete de Libras. Aprendeu a se comunicar e, enquanto ela se aproximava da língua do silêncio, ele se apaixonava pela voz do coração dela. Hoje, eles vivem o amor traduzido em gestos, em olhares, em fé. Um casal que prova que onde há amor, não existem barreiras, só pontes. Sejam muito bem-vindos, Yasmin e Eric, Eric e Yasmin. Uau! Tô muito emocionada. Eu Eu também. também já comecei com emoção. Ai, não sei nem como falar, porque traduziu foi isso perfeitamente o nosso casamento, a nossa vida como casal, olhando para esse homem aqui. Que legal. Para quem está nos assistindo, a Yasmin e o Eric e Yasmin, estão casados há quantos anos? 5 anos e meio, 5 anos e meio. E são os pais do Noah. Do Noah, que tem 11 meses? 11 meses. 11 meses. Gente, sejam muito bem-vindos, fiquem bem à vontade. Estou muito feliz e espero que seja um papo bem Muito obrigada. maravilhoso. Vocês estão bem? Estamos ótimos, 100%. Sou muito emocionada e agora a gente tá pronto para começar. Legal. Conta um pouquinho pra gente, né, e a gente precisa saber da história de vocês, né. Como é que vocês se conheceram? Que o texto do início aqui dá um resumo, né. Mas conta pra nós, eu quero escutar primeiro o Eric, o que que o Eric sentiu quando conheceu a Yasmin? Então, primeiro, na escola eu sabia que eu já conhecia ela, mas não tinha nenhuma intimidade, eu tinha pensado no meu futuro, eu não quero mais saber de relacionamento, eu quero estudar primeiro, me formar, quero viver sozinho, porque antes eu tive a vida tudo errado, parece que eu tinha feito tudo errado, então eu não queria saber de nada de relacionamento, Deus sabia do futuro. Então eu orava para Deus me dar uma mulher no futuro, agora não. A minha família falava: "Tu vai daqui a pouco ter um relacionamento". Falei: "Ok". Quando chegou na escola,
eu não pensei em relacionamento por conta disso, mas eu gostava muito da Yasmin. Ela lutava muito, não me deixava pra trás, via que os ouvintes me deixavam de lado, sabe. Ela lutava, ela me chamava, ela mandava mensagem, ela se preocupava comigo, então eu comecei a gostar dela como amigo. Eu não queria namorar, porque eu não queria que prejudicasse essa amizade. Então passou o tempo e eu percebi que ela era muito esforçada, ela ia aprender Libras, fazer um curso, foi muito rápido. Um exemplo, a gente um mês depois que ela já começou a se comunicar comigo. Outras Uau. pessoas demoravam 6, 7 meses, um ano, e eu sentia o meu coração começando a se abrir, mas eu falava: "Não, calma aí, não quero que prejudique a nossa amizade, eu quero que a gente possa ficar bem colado junto, estudar, eu não quero que a gente prejudique com o relacionamento". E Vocês tinham aí quantos anos nessa época? a gente estava com 18, 19 anos, eu com 17 e ele com 19. 19, não, antes de 19 já? Aham, já estava com ele falou que ia falar 18, 19, falei: "Não, já estava com 19". Sim. E aí foi quando começou. E eu não queria um relacionamento naquele momento, eu queria no futuro, mas aí eu comecei a amar Yasmin, não teve como, né. E aí a gente ficou muito colado, eh a minha família não é cristã, né, e aí eu sou cristã, então era muito diferente os nossos conceitos. Eu queria namorar, noivar e casar, minha família: "Não, pode pegar, não tem problema", e a minha família não, era cristã, então tem as regras, a oração, namoro, noivar e casar, então isso me Princípios. interessou. Princípios. Uhum. Isso mesmo. Eu queria isso, né, pra mim, pra minha vida, então foi isso que também me impulsionou. E aí eu comecei a amar, eu contei que eu estava gostando dela, né, que ela era uma pessoa, não era só por mim que ela lutava por todos, né, todos os surdos queriam que eles se desenvolvessem, então eu queria estar com ela pra nessa luta, sabe, para os surdos também. Então, a forma como ela lida com as coisas é a forma como eu amo. Então eu gostei muito dela, eh, ela gostava muito de mim, eu já sabia. Ah, é, Queria eu namorar. tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Quando o Eric viu que, Yasmin, que em um mês aprendeu a falar Libras, ele não se sentiu amado por todos os outros 6 meses, um ano para falar Libras, mas ela em um mês já estava falando. Ele não sentiu algo diferente com essa situação? Tipo assim: "Tem algo a mais dessa menina, ela não quer só me ajudar". Sim, eu percebi. Será que ela me ama? Mas eu não queria namorar, porque as minhas experiências depois do namoro, eu tive outros relacionamentos, né. Então a gente se afastava, eu ensinava livros pra pessoa e ela aprendia e depois se afastava de mim. E eu pensei: "Meu Deus, será que isso vai acontecer? Eu não quero namorar com ela, porque eu quero continuar amigo dela, eu quero que ela continue na minha vida". Então por isso que eu não queria um relacionamento. E aí eu tomei coragem, né, eu não queria tipo, a Yasmin foi muito educada, ela nunca veio dar em cima de mim, nunca veio falar que eu era muito lindo, muito deixa eu cortar para eles entenderem esse contexto, do nunca veio dar em cima de mim, Uhum. porque na escola era muito difícil a vida, sabe. Por quê? Porque ele era famosinho, Ah, ele era o sempre foi muito galã, bonito e sempre bonitão. lindo. Ele era pra quem tá assistindo, ele era cabeludo, agora ele tá tipo papai. Agora ele tá tipo papai, mas ele é cabeludão, bonitão. Então ele era muito cobiçado, vamos dizer É. assim, né, e as meninas iam nele, ele ficava numa boa. E as meninas iam: "Ah, Kelly, ficar, você é muito lindo", e eu via isso acontecer, e eu ficava e aí esse é o contexto, sabe, que foi Sim, diferente pra ele, sim, porque eu como uma menina cristã, sim. eu me guardei, né, eu não fiquei com outros meninos, foi difícil. Não vou falar que eu nunca tentei ficar, Uhum, tentei, mas daí Deus não deixou, falou: "Ô, minha filha, esse é o teu propósito, não fica não". entendi. Então ele foi meu Uhum, primeiro namorado, meu primeiro beijo, meu primeiro tudo, uhum. sabe. Então eu me guardei pra ele, e aí essa atitude foi diferente aos olhos dele, aí Ele já era cristão nessa época? já era Sim, cristão. sim. Com 12 anos ele conheceu Jesus. E Com aí, 12 anos. Uhum. a Como família foi? dele não é cristã, então hoje ele é o único. E deixa eu fazer uma pergunta, Eric, como foi a história da sua conversão? Teve alguém que falou de você para Jesus? Você
Conheceu sozinho? Como foi a história da sua conversão, a sua entrega para Jesus? Então, eu não conhecia nada sobre Jesus. Foi na escola com o meu melhor amigo da época, o Luiz Henrique, né, e o Gabriel, que também nós sempre ficávamos juntos, né. O Luiz ia para a igreja e a minha família também ia para a igreja, mas eu nunca ouvi, não entendia quem era Jesus. Então o Luiz me perguntou, né: "Conhece Jesus?" Eu falei: "Já vi a imagem da cruz, filme, desenho infantil, mas eu não sei quem que ele é". Então na escola mesmo, o Luiz, não estava com o intérprete em sala de aula, e aí o Luiz aproveitou para me falar um pouco sobre Jesus. E eu falei: "Tá, então pode me contar, quem que é?". E aí ele falou: "Jesus, ele viveu aqui na Terra, né, ele nasceu", aí ele falou sobre a estrela, né, aí mostrou a imagem de Jesus na manjedoura, e aí falou que Jesus, ele veio para salvar. Jesus nunca falou nenhum palavrão, nunca xingou ninguém, nunca ofendeu ninguém. Ele era o Deus vivo aqui na Terra e era humano. Então, Jesus, veio para que a gente, ensinar discípulos, para que nós fôssemos discípulos dele. Jesus não tinha motivo para ser crucificado. Ele foi sempre gentil, manso, e Jesus sabia que no fim ele iria morrer, né. Então Jesus, ele na cruz, o sangue dele foi para nos limpar, foi para perdoar os nossos pecados. Então, Jesus ele foi ao céu, mas ele está vivo, então o Luiz explicou a história e eu fiquei muito emocionado, né. Então eu falei: "Nossa, que amor maior". Então eu preciso ir para a igreja, porque como que eu nunca conheci, né, como que o mundo foi criado, foi através de Jesus. Então eu preciso desse Jesus. Às vezes eu faço coisas erradas, o outro faz pra mim, eu não sei, eu preciso aprender mais sobre ele. Então foi aí que eu comecei. Ele perguntou, o Luiz me falou, né: "Próximo sábado a gente tem um encontro, vai ter intérprete". Eu falei: "Não, então vamos". Avisei minha família deixou eu ir, né, eu era jovem. Quantos anos? Com 12 anos foi quando eu 12. conheci Jesus, então minha família permitiu que eu fosse, né. Aí foi eu, o Luiz e o Gabriel, nós 3 sempre juntos. O Luiz e o Gabriel é surdo, né. Isso. O Luiz e o Gabriel são surdos, são meus melhores amigos, a gente cresceu junto, então nós 3 fomos, né. Foi a minha primeira vez. Aí perguntaram: "Quem era a primeira vez lá?" E eu levantei a mão. Então, eu não olhava o pregador, né, eu olhava para o intérprete. Tinha alguns sinais que eu não conhecia, porque eu, né, era do mundo, então eu não conhecia os sinais, e o Luiz ia me explicando conforme o intérprete ia interpretando, o que que significava aquele sinal, Uau. os sinais da igreja, porque eu também não conhecia. Existia um intérprete na igreja? Sim, tinha. Até hoje existe um ministério, é o Mãos que Glorificam, lá em Camboriú. Uau. Então ele ia de Itajaí a Camboriú, né. Palmas, palmas para essa igreja. Muito bom. Então, até agora, né, então e aí eu segui minha vida como cristão. E aí eu fui aprendendo aos poucos, né. Luiz falava, que eu posso aprender sobre a igreja e ir para, eu não precisava ficar sempre naquele ministério, eu posso, conforme Deus, indo as pessoas que foram formadas ali, indo para outros ministérios, criando outros ministérios de surdo, para que o evangelho se propague, né. O Luiz estava com a gente no ministério ali na Reviver, e aí Deus falou para ele que ele precisava ir para outra igreja, voltar para a Assembleia de Deus e criar outro Criar um ministério para ministério. evangelizar, Uhum. e aí, assim, a gente conseguir expandir o reino de Deus, né. Agora, Yasmin, para você, como foi quando você viu o Eric? O que você sentiu? Você se apaixonou? Você, à primeira vista, você se esforçou para aprender a falar Libras, porque você sentia algo por ele. Eu estou errado? Não está errado, mas também não foi só por causa dele. É claro que é uma visão muito romântica, que eu aprendi Libras por causa dele, mas a verdade é que, e posso me emocionar, é que Deus me preparou para Libras a minha vida toda. Uau! Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, quando eu era criança, eu era muito sozinha. Eu sempre fui aquela pessoa que segue regra. Falei um pouquinho antes sobre que eu nunca tinha ficado, que ele falou que eu era uma menina muito certinha, que a minha família Criada no tinha evangelho? regras. Cresci, a partir dos 2 anos minha mãe se converteu, e aí cresci dentro da igreja, eu me converti, né. Aí eu dou um adendo ali sobre a importância do ministério infantil, né, que eu Certo. trabalho com o vovô Léo. Assim, na minha igreja,
não tinha um trabalho específico, era só levar e cuidar das Bota crianças. uma vírgula, vocês sabem que um dia nós vamos fazer um vídeo com o vovô Léo e com vocês sabem disso, né? E com o Noah também, Com certeza. já tá feito o convite. E aí, assim, a gente era criança cuidando de criança. E isso era antigamente, então era Uhum, cultural, não tinha esse olhar pra criança, né. uhum. E aí eu decidi sair, porque eu sofria muitos ataques, porque eu era aquela chata que falava assim, ó: "Não vai obedecer minha mãe? Eu vou contar, eu vou contar". Certo, Então, tipo, tudo eu seguia certinho. eu era muito certinha, assim, até hoje eu sou bem cri-cri. E aí eu fui pra igreja, no culto, e eu sentava sozinha, e eles me xingavam, me batiam, e era uma confusão. Um As bullying, crianças, é, era um bullying pesado por conta da minha forma, né. sim. E aí eu sentei. E aí ali sentada num culto de adulto, com a linguagem própria de adulto, eu conheci Jesus. Uau. Com Foi quantos ali. anos? Eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. Ali eu estava vivendo o período mais difícil da minha vida. O meu pai voltou para as drogas, minha mãe estava grávida do meu irmão. Um pouquinho antes dela engravidar do meu irmão, começou assim uma guerra assim bem difícil. E aí a gente sofria com isso, né? Ele ia e voltava, a gente sempre acreditava que ele podia, né? Mas aí o orgulho era muito difícil, então ele ia, voltava. E depois foi ficando pior e foi nesse momento que eu conheci Jesus. Eu já sabia quem ele era, mas eu A experiência aceitei. pessoal. Foi Uhum. a minha experiência. Tanto que com 10 anos eu chorava pedindo para o pastor para deixar eu me batizar, Uau. porque eu sabia quem ele era, a necessidade dele na minha vida, e assim foi. Eu aceitei Jesus por conta própria, não foi porque eu vi outras pessoas, então foi essa minha experiência. E aí eu sempre na adolescência a gente quer se incluir, quer participar de um grupo. Uhum. E aí eu sempre perguntava para Deus: "Por que, Senhor?" Eu cheia dos por perguntar o porquê. "Por que meu pai morreu? Por que, eu fui rejeitada? Por que não gostam de mim? Por que eu tô sozinha? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê?" Uhum. Mas isso de viver sozinha me fez aprender e entender de uma forma diferente. Uhum. Uhum. O que tu fala, eu não vou entender da forma que eu quero ouvir, mas eu vou entender o que tu fala. E isso me ajudou a ser intérprete. Ah, E isso me ajudou a aprender a Libras de uma forma muito rápida. Por exemplo, eu primeiro entendi o que ele queria me falar, depois eu aprendi os sinais. Eu coloquei os sinais no contexto. Geralmente as entendi, pessoas aprendem os sinais e depois o contexto, como usar na Libras, na estrutura. Eu foi o contrário. entendi. Primeiro eu comecei conversando com ele e depois eu aprendi os Primeiro o sinais. interesse pessoal, né, interesse sobre a da pessoa, para depois a questão da comunicação, né, é Isso, isso? Mais ou foi. menos. Por isso E talvez você aprendeu tão rápido? sim, por conta do contato com ele, né, Hum. o interesse. As pessoas me perguntam muito assim, ó: "Ah, porque, Libras demora, é rápido, é difícil, é fácil?" Eu falo: "Ó, depende". Sim, Aí a pessoa: "Do quê?" "De ti". sim. É como Tem um inglês, uma outra língua, um outro idioma, porque Libras é um idioma? Libras é um É um idioma. idioma, não é uma linguagem, que as pessoas a linguagem. As pessoas falam: "Ai, é tão lindo a linguagem ai, perdão, falei errado o sinal, de novo, volta. Ai, é tão lindo a linguagem de Libras". Não é uma linguagem, é É um diferente. idioma. É um idioma, tem Existe estrutura, sotaque? gramática. Tem, Olha que interessante, tem sotaque de Libras. a forma de falar. Uau. Tem regionalidade igual no português a gente fala aipim, tem várias palavras, macaxeira, nã Lá para o nordeste é diferente o idioma? de Já cidade conversa para cidade é cidade para cidade? diferente, é Uau. diferente. Eu moro aqui em Itajaí, aprendi Libras aqui em Itajaí, Camboriú. Eu trabalho em Blumenau, home office, eu tenho que adaptar os sinais. Uau, Ontem eu atendi surdos lá de Brasília. uau. Então, a gente conversa e adapta sinais para ficar claro, né. Então, Entendi. no Brasil existe uma Libras, mas existe bem forte Sotaques. essa Que regionalidade ali. interessante isso, né. Você ter sotaques de um idioma de sinais no Brasil. E o Brasil tem a sua própria língua, mas os outros países cada um tem o seu? Sim, a Libras é língua brasileira de sinais. Libras, língua E aí brasileira. cada país tem a sua língua. Mas não existe, assim, uma língua como o inglês, que é o inglês é uma língua, meio que universal. Existe uma linguagem de sinais que meio que se consegue falar em todo o mundo? Ou como o inglês se fala?
tem um gestuno são sinais combinados chega a ser um conjunto de termos Hum. para um exemplo, uma reunião da ONU, essas coisas, mas hoje existe um movimento de volta, esse gestuno continua existindo, mas eles estão substituindo para o ASL. Seguindo o inglês, eles seguem o ASL, que é a língua americana de sinais. Ah, Então eles estão indo para a mesma tendência de nós do ouvintes. idioma, A gente do idioma segue o inglês. inglês, a maioria aprende mais o ASL, Hum. né. O Mas ainda SL, existe ASL, que é American American Sign Sign Language. Language. American Sign Language. Isso, daí a Que são maioria sabe. Eu não vi, fala de novo? A maioria dos países sabe a ASL, né, porque daí é mais fácil para eles se comunicarem entre si. Vocês comunicam um pouquinho com esse? Ih, muito, muito assim, tipo, Vai dá pra estudar. saber que a gente não sabe nada. A gente precisa estudar, né, Estudar, e aprender, e se focar nisso, né. é A gente legal. a gente é o nosso desejo, a gente tem É. desejo sim. Tem alguma palavra de Deus para nações? Tem, Hã. temos sim, Que temos sim. legal. Tem que aprender, tem que aprender. Eu quero estar junto com vocês lá nos Estados Unidos, hein, eu já estive lá 3 vezes. Vambora. Passa a sanção. Recebam, recebam, profetizo, eh, passaporte já tem. Ainda não, temos que fazer, Primeiro estamos no passo passo. é um passaporte, se não fizer o passaporte, ó eu que tentando falar aí. Ó, primeiro passo, passaporte. Como que Deus vai levar se a gente não tem passaporte É, e visto? foi assim comigo. Eu primeiro tinha uma palavra, falei: "Eu preciso fazer o que está na minha mão, que eu passo o que está na nossa mão para fazer, a gente tem que fazer, passaporte". Depois era com Deus, né. Eu tinha o quê, Deus faz o como, né. Eu me posicionei. Aí você aprende, se conhecem, vamos um pouquinho mais para frente. Vocês se casam. Como é que foi essa história do casamento? Quem pediu quem? Como é que foi? E em poucos sinais, Eric, fala para nós, em poucos sinais aí, porque o Eric, ele se comunica muito bem, ele fala, ele gosta de comunicar, é legal. Fala pra gente em poucos sinais como é que foi que você chegou nela e chamou e pediu ela em casamento. Vamos fazer de conta, vamos voltar no passado, você vai pedir ela em casamento aqui agora, aqui no de novo. Vai ser engraçado. Tá, tu não vai falar, Yasmin? Fala pra nós aí. Tô adaptando pra ele conseguir Tá, entender ótimo, melhor a ótimo. tá, como é que Eu tô foi? impaciente. Então, a gente estava não, espera aí, vou explicar novamente que ele não entendeu o contexto. Isso. Podemos começar agora. Vai. Espera aí, ele esqueceu, sabia? Ó, vai apanhar. É a memória de pai. Como? Eu posso Vai, falar? conta Foi a pra nós. mãe dele que me pediu. Porque ele estava muito nervoso? Queria, eu não vi. Ele preparou uma surpresa. Na verdade, a gente lembrou, né? A gente combinou desde o namoro que a gente ia casar. A gente já sabia. Nosso objetivo do namoro era o Sim, casamento. vocês já foram com essa Então a gente já sabia. Com 9 meses foi quando a gente marcou o noivado. Então não teve um pedido entendi, especial. A gente marcou um noivado e nesse noivado ele me pediu em casamento. entendi. Aí foi bem bonitinho, foi umas plaquinhas, as pessoas segurando assim. Aí quando chegou ele surgiu do nada, e a mãe dele se passou na frente e falou: "Quer casar com o Eric?" Aí eu falei: "Sim!" Aí o Eric surgiu com aliança, com buquê de Que flores. legal. Eu não sabia, eu pensei que eu ia pedir. Aí no final ela falou que a minha mãe me pediu a minha esposa em casamento, como assim? Tudo bem, deu tudo certo. E se eu respondesse não? Era melhor eu mesmo se ela respondesse não, era melhor eu mesmo ter perguntado, mas tudo certo, estava todo mundo ansioso, né, todo mundo queria participar daquele momento. Que E legal. eu estava com vergonha, normal, né. Foi a minha mãe. E você, como foi a tua reação? Pra mim foi bem emocionante, então a gente já sabia que ia casar, né, foi Sim, diferente. sim. Então a gente marcou o noivado,
Foi bem rápido, porque a gente queria uma coisa, que os casais cristãos, eles vão planejando o casamento e depois, perto do dia do casamento, já com tudo marcado, o convite enviado, eles pedem casamento. Uhum. A gente não queria. Eu queria ser noiva. Se eu tô preparando um casamento, eu quero ser noiva. Então, com 9 meses de namoro, ele me pediu em casamento. E aí a gente começou a organizar o casamento. Entendi, entendi. Então foi isso. Vocês estão há 5 anos e meio casados? Sim. 5 anos e meio casados. Parece que faz 1 ano, parece que foi ontem que a gente casou, já faz 5 anos. É o efeito Sim, pandemia que a gente casou bem em 2020, né, sim, no comecinho. sim. E depois do casamento, vocês planejavam ter filhos rápido? Veio o Noah veio no momento que vocês planejaram? Conta como é que foi. Vocês planejaram? Conta, Eric, fala pra nós como é que foi a experiência de ser pai. Então, como que foi a minha experiência com a paternidade? Antes, né, a gente não tinha filhos, a gente estava pensando. Eu não falei nada pra Yasmin, né, eu só estava pensando: "Será que eu vou conseguir ter filho no futuro? Como é que vai ser eu sendo pai?", né, eu pensando. Como, né, eu vi ou experiências de familiares e amigos, exemplo, eu estava, né, quando eu era com quantos anos? Ah, com 23, 22, eu estava casado, e aí eu pensei: "Será que eu consigo ser pai?". Mas eu não falei nada pra Yasmin, eu só pensando, né, comigo mesma. A gente não queria se casar e logo ter filhos, né. Eu precisava ter mais conhecimento, porque eu não tinha conhecimento sobre a paternidade e também queria aproveitar um pouquinho a vida de casado, né. Então, eu perguntei pra minha esposa: "Tá pronto? Estás pronto pra ter filho?". "Não, ainda não". Eu também: "Ai, ainda não". Um exemplo, eu ia para ver a forma da vida dos meus amigos que já eram casal e já eram casados e tinham filhos, e eu via o marido chega tá, desculpa, gente, desculpa que eu tu Pode ir. não, falando sobre o passado, e tu falou agora. Ai, então, não, só você. Não, é que ele me contou essa história que ele queria contar antes em casa, e agora ele tá falando outra coisa. Daí eu estava seguindo a história do passado, e aí ele tá confusa. Ficou confuso pra vocês entenderem o que ele Não, falou, né? tá legal, Ficou tá contando um confuso. pouco da história dele, de como ele observou outros casais com filho e deu vontade de ter filho também, é isso? Isso. Ótimo. Não, não, não é isso. Não É é porque isso? em Libras tá confuso, as pessoas não vão entender o que ele tá falando, Não tem quem problema, entende Libras. Fala de novo. Tá. Da experiência do Eric com a paternidade, ok. como ele decidiu. Pode ser? Então fala de novo. Então Mas pode tocar esse aí, não faz parte do conteúdo. então, quando eu era jovem, eu estava pensando no meu futuro, né, como que eu iria ser pai. Eu pensando, como que era a vida, eu via a experiência das pessoas ao meu redor. Um exemplo, eu era jovem, né, eu não tinha o conselho dito, né, por conta da língua. Então eu mesmo que observei as famílias e como que era a dinâmica familiar. Pensando no meu pai, quando meu pai a minha mãe estava cuidando, eh dos meus irmãos, né, eu não morava com ela, eu via minha mãe trabalhando ali, cuidando dos filhos, o maior trabalho, e o meu padrasto chegava em casa do trabalho. Os 2 trabalharam igual, mas ele pensava que ela não tinha feito nada. Ela se preparava para ele chegar em casa, fazia tudo, ele comia e ia descansar, mas a minha mãe continuava trabalhando. Aí pedia para a esposa fazer café, para minha mãe, no caso, e eu via aquilo e eu me incomodava. E eu via que aquilo ali não era normal. Talvez as pessoas pensassem que: "Ah, quem fica em casa não faz nada". Eu penso no futuro, quando eu for casado, quando a minha esposa tiver filho, será que eu vou fazer igual? Não, não vou fazer dessa forma. Claro que não. Então, comparando ao meu pai, né, o meu pai trabalhava, quando chegava em casa, perguntava se os filhos estavam bem, ele limpava a casa, ia construir, arrumar as coisas, fazer comida, ele fazia tudo. Qual o exemplo que eu ia seguir? Então eu segui o meu pai, né.
Meu pai, ele ainda não é cristão, mas a atitude dele foi a que me baseou como eu seria no futuro um pai, né. Uhum. Vendo esses 2 exemplos na minha frente, quando eu fosse pai, eu não queria ser essa pessoa que não faz. "Ah, trabalhei, cheguei em casa, quero descansar". Não, eu entendo que a família é uma construção, né. Pra gente ser feliz, todos precisam estar bem. O filho Meu filho vai me ver como exemplo, então eu preciso ensinar para ele com um exemplo a como, tratar a esposa, né. Então quando eu comecei a ser pai, quando meu filho nasceu, foi muito difícil mesmo. Mas espera, deixa eu voltar um pouquinho. Me perguntou sobre eu estar pronto, né. A gente conversou: "Tá pronto?" "Sim." "A gente tá pronto?" Então, quando a gente decidiu ter filho, a gente foi fazer curso, a Hum. gente como a gen eu sou surdo, não tem informação, né, a gente não tem informação como fazer, como ser pai. Então, a gente ainda não teve contato com outros surdos, né, mas a gente foi estudar. Eu fui para o mundo ouvinte, então a minha esposa a gente fez o curso. Deixa eu complementar, a gente fez o curso da Reviver, que eles dão, Gestar e Amar. Da Igreja Reviver. Muito bom. Maravilhoso, assim, foi a base da Paternidade. nossa paternidade e maternidade, assim, foi muito importante para nós. Então foi aí, quando a gente engravidou, que a gente começou a buscar essa formação. Então a gente foi para o curso. Então, às vezes chegava do trabalho, eu trabalho pesado, né, então a minha esposa teve um dia que eu não consegui ir, ela interpretava pra mim, tirava foto e depois explicava pra mim, ela estava grávida, interpretava o curso inteiro pra mim. Depois, às vezes, eu chegava em casa e a gente perguntava: "Lembra disso? Lembra daquilo?" E ela adaptava e me explicava um pouco mais como fazer. Eh, ok, quando nasceu eu pensei: "Tá, eu já sei de tudo". Mas quando nasceu, a realidade foi muito mais difícil. Na hora do parto. Uma pergunta. Eu tenho uma pergunta muito especial que eu gostaria de fazer. Quando você pegou o Noah no colo, o que você sentiu? Eu não sei explicar, não tem como explicar. A gente não conseguiu pegar ele no colo no primeiro momento, né, ele foi para o respirador, então eu fiquei ali, eu estava cansado, porque a gente tinha ficado trabalho de parto, quando ele nasceu eu esqueci do cansaço, eu fiquei horas em pé olhando para ele. As enfermeiras falavam que eu podia descansar e eu não, eu ficava ali, olhando. A minha esposa lá longe, me olhando de longe, ela estava ali nos processos, né, depois de nascer, e eu fiquei em pé, ali, na frente da incubadora, olhando para ele. As enfermeiras perguntaram se eu queria sentar, eu falei: "Não, eu quero ficar aqui olhando meu filho". Ficamos. A médica falou quando podia tirar ele dali, finalmente, aí a minha esposa eu queria pegar ele primeiro no colo, né. Quando eu peguei, porque a minha esposa ficou 9 meses colada com ele, e eu nunca tinha pegado ele. Quando ele veio pra mim, parecia que ele tinha nascido de mim, sabe. Aquela coisa fofa, Uau. muito pesado, quentinho, gostoso, saudável. Então só faltava a minha esposa, né, poder ver ele finalmente. Então a médica, falou que ele precisava voltar, e eu queria ficar com ele, e ela não conseguia me explicar o porquê que eu tinha que voltar. Aí ela colocou, a médica, eh, levou para o pediatra. Ah, perdão, desculpa, me confundi um pouquinho. Não, um pouquinho antes disso, né, a minha esposa tinha vindo ver ele, eh, olhou, e aí ele estava com respirador, porque ele não estava conseguindo respirar direito, eu só toquei no pezinho dele, eu tinha vontade de pegar ele, mas eu não podia, um monte de gente mexendo nele. Aí a minha esposa viu ele pela primeira vez horas depois, e aí a gente sentiu uma família de verdade ali. A minha esposa voltou, né, logo, não pôde ficar com ele. E aí eu estava cansado, com sono, né, na hora do nascimento ali. Depois que nasceu, parece que eu esqueci. A gente ele usou o sinal de desprezo, a gente se esquece, né, e foca no filho. E aí eu estava com dor nas costas e tudo mais, mas eu não queria nem saber, sabe. Eu só queria ver o Seu filho. minha esposa e meu filho bem. Que legal. Eu não vi, né, aí a Yasmin dormiu finalmente quando o bebê chegou, e aí eu fiquei ali com eles. Não aconteceu nada grave, deu tudo certo. Então, foi um amor muito grande, assim, É, avassalador. que legal. Muito bom.
E aí depois Linda teve a gente história. chegar em casa, né, mas é outra coisa. É outro aí para o próximo podcast a gente continua, no podcast número 2. Que legal. E você, Yasmin, quando você pega o Noah a primeira vez, qual é o sentimento materno, qual é o sentimento, né, de carregar uma criança de 9 meses e uma família tão linda como a de vocês, como é que tá sendo para você ser mãe? Mamãe. Então, falar do Noah, do Eric como pai, assim, ó, eu me apaixonei por ele à primeira vista. Lindo, maravilhoso. Orei por um menino e eu pedi pra Deus me falar quando eu conhecesse. Foi nessa frase que eu falei: "Eu acho que eu vou casar com esse homem". Foi nisso, Deus me falou: "É esse". Aí eu nem liguei pra língua. E aí a gente se reencontrou, foi amigo, foi parceiro, foi namorado, noivo, casamos e eu vi essa evolução dele. Ver ele se tornando pai é curar a Yasmin que não teve um pai. É curar a Yasmin que não conseguia comemorar o Dia dos Pais. Eh, Deus faz muito melhor, né. A glória da segunda casa é muito maior do que a Bem, primeira. E a gente, na nossa paternidade e maternidade, a gente tem quebrado muita maldição sim, geracional, muita coisa que aconteceu na nossa família de gerações para trás. sim, E não tem sido fácil esse período, assim, a nosso posicionamento como pais, como o Eric bem falou, a gente estudou muito, porque, assim, a gente estuda para ser profissional, a gente estuda para liderar um ministério, a gente estuda para tudo. E às vezes a gente pensa: "Ah, filho é natural, não precisa", não, mas o filho, a família é o nosso primeiro ministério, uau, é o mais importante para nós e a gente se preparou. A gente teve muita dificuldade sim, por conta da barreira comunicacional e isso não é só a gente, sim, tu não conseguir falar com ele, mas isso implica para ele falta de informação, informação. não tem conhecimento, então, acessível para ele, não tem, então a Você gente teve teve que que buscar. traduzir, você teve que transliterar para ele o conteúdo do material. E a gente começou a ficar preocupada em relação a isso, não só na gente, mas pensando nos outros surdos que não têm informação. Um exemplo, o Eric é casado com uma ouvinte, e essa ouvinte pode traduzir para ele, na Uhum, nossa realidade, sim, mas às vezes não é capaz, dependendo da realidade das pessoas. E às vezes 2 surdos que não sabem o português, hum, dá para aprender, mas alguns não sabem, sim, porque não aprenderam na escola, como o Eric falou antes do amigo, hum, não tinha intérprete, então como que aprende? sim, Então, são as várias consequências sim, da sociedade que traz a gente para esse momento, e a gente quebrar essa barreira, é só Deus que pode fazer. A gente tem a oportunidade de participar de um curso, então, para mim, me tornar mãe foi um curar, uhum, foi curar a Yasmin menina. E ver o Eric se tornar pai foi ver Deus sendo professor, Deus sendo pai. Com Deus a gente vence tudo. sim, Porque existe uma frase muito famosa que ninguém dá o que nunca teve. uhum, Mas eu não concordo com essa frase quando a gente tem Deus, porque Deus nos ensina a ser aquilo que a gente sim, nunca sim, teve antes. Então, assim, a gente consegue vencer e quebrar essas geracional, sabe, isso sim. que acontece na família, e isso gera um certo incômodo, Sim, o sabe. que o que vocês viveram, eu também vivi, e é a história da grande maioria dos brasileiros, a falta de paternidade. E quando você fala exatamente isso, né, a gente não consegue dar o que a gente não recebeu, no evangelho, quando Jesus entra, isso é quebrado. Eu também não tive um pai presente, mas eu me considero um bom pai, não sou perfeito, mas eu sempre, na infância dos meus meninos, supri muito todas as necessidades deles emocionais, espirituais e físicas. E eu me considero um bom pai. E não tive referência de pai. Sempre busquei e me lembro várias vezes de receber pessoas e dizendo assim: Meu, o Cláudio é um paizão. Né? Os meus filhos tiveram uma infância muito bacana e sempre fui muito presente como pai. E Jesus faz isso. Jesus quebra isso, né? Então, a partir de Jesus é uma nova história. Vocês são um casal exemplo para muitas pessoas que estão com, de repente, com receio de ter filhos, né? E por causa da barreira, de tantas barreiras, né?
E vocês estão superando isso. Eu vejo vocês como colunas na casa de Deus, colunas no reino de Deus, e eu acredito que Deus vai levar vocês o testemunho de vocês vai atingir muitas pessoas que podem, devem, mas estão com medo de ter filhos. Hoje nós vivemos uma sociedade, né, que julga muito quem quer ter bastante filhos, né? E eu acredito que o Noah e os gêmeos que virão ainda, né, os trigêmeos que virão. Amém, porque tu que não vai engravidar. Quando eu engravidei, eu pensei: "Meu Deus, tomara que não sejam gêmeos, tomara que não sejam gêmeos", porque é difícil. É. Não, Mas assim, se mas Deus mas se der, Deus der, amém, vai dar vai dar capacidade, né. capacidade, Uma né. pergunta, o Eric é um paizão? Meu Deus, não sei nem como explicar o que eu vou falar. Assim, o Eric, não é que eu quero falar dele, mas assim, é muito diferente de tudo que eu já vi, né, das referências que eu já tive. É como a gente vê o testemunho do pastor Júnior, né, que é diferente a paternidade dele, a forma como ele fala. É ver o teu testemunho falando sobre teus filhos, cuidando da infância. Ele tem um paternar diferenciado também. Paternar, um termo bacana, hein. É muito diferente, assim, então eu passei a admirar ele mais como marido, como pessoa, porque eu vi todo um contexto da vida dele. A gente solteiro, amigo, casado, noivo, casados, então todo esse processo me fez admirá-lo, sabe. Ele trabalha no pesado, ele pega 50 quilos de peso, bota. Magrão assim mesmo? Magrão assim? Sim. Pois é, engana, né. É forte, mas engana. Qual é o trabalho Falta dele? comer. Ele trabalha num centro de Ok. logística, e aí ele trabalha com a paleteira, não a empilhadora, com a paleteira. Então ele pega pesado todo dia. Ele chega em casa, ele não vai descansar aqui, ele mereceria, porque é muito pesado. Ele chega, eu tô trabalhando à tarde, então ele chega, ele cuida do bebê, continua cuidando do Noah, enquanto eu tô trabalhando, eu trabalho home office, e aí ele faz café, ele limpa, ele dá comida, ele quanto muitos pais não fazem, pensam: "Não, não é meu papel, é o papel da mulher". Sim, a mulher é responsável pelo lar, por zelar, por cuidar da família, e isso Zelar. zelar, é, cuidar. Então, mas assim, o homem também a gente divide a família é nossa, e ele tem esse senso de responsabilidade. Como ele explicou antes, falou sobre as experiências que ele viu e quem que ele escolheu ser. Ele teve um exemplo que foi o pai dele, chegava em casa e não parava, fazia o que precisava, apoiava a esposa na época, apoiava os filhos, e ele faz a mesma coisa. Não teve a comunicação, não teve um conselho em libras, mas teve um exemplo vivo. Uhum. E aí a gente vai para aquela palavra do pregue, evangelize, pregue, se precisar fale. É mais ou menos isso, assim, né. Então foi mais ou menos assim que Deus usou ele. E eu falo, eu brinco sempre, né, que o Eric deveria dar curso para pais por aí, porque ele foi buscar junto comigo, ele foi me apoiar no período da gravidez, foi muito difícil para mim, quando eu era vou dar um gostinho de quero mais para o próximo podcast. É, já tá, ó, já estamos registrando aqui, eles vão voltar. Aí a gente Se explica você mais está sobre o tema. gostando desse podcast, já dá o teu like, já comenta aí, manda pergunta, porque no podcast 2 nós podemos trazer a sua pergunta aqui para o Eric e para Yasmin. Compartilhe esse vídeo, manda para quem você puder, a gente precisa fazer a história desse casal chegar a maior número de pessoas. E aí no período da gravidez, a gente teve um sangramento, e foi muito difícil, foi um período muito obscuro, assim, eu fiquei com muito medo, e aí a gente aprende um nível acima de confiar no Senhor, Sim, e a gente não tem o que fazer, é só só falar Deus. pra Deus. Eu entrei no banheiro e falei: "Deus, eu não consigo". Eu era a única coisa que eu conseguia falar: "Eu não consigo". Eu tinha um medo absurdo, e aí aquilo ali foi me oprimindo durante a gravidez, e ele me apoiou muito, e ele estudou comigo. E a outro que era o meu medo, quando foi chegando perto da hora do parto, eu sempre sonhei num parto normal, Uhum. mas quando aconteceu esse sangramento, eu fui no hospital, e assim, é tudo muito aberto, assim, eles não te respeitam, o corpo da mulher parece que é público, e eles não têm esse respeito, e eu sofri um abuso quando era criança. Então eu já perdoei quem fez isso comigo, eu já lidei com várias etapas, só que o trauma do abuso Sim, sexual, ele atinge várias áreas da vida, não sim, só a área sexual. sim, sim. E aí
A minha área que era mais difícil pra mim era a exposição, Uhum. era o me olhar sem eu autorizar. Então eu tinha que trabalhar muito na minha mente e fazer um exame, e fazer alguma coisa. Enquanto sangrou e eu tive que ir, e era um lugar que não tinha segurança, que era uma cortina que ficava aberta, as pessoas passavam, e ali eu tinha que fazer o exame ginecológico, e aí Foi aquilo uma luta ali emocional, espiritual e também física, foi os 3. os 3. Foi muito difícil pra mim, assim, então, eu comecei a orar, entregar pra Deus e depender dele. E aí o Eric me apoiou nesse período e isso foi importante. Eu falo que ele já era pai antes do bebê nascer. Uhum. Ele já era um marido, um casamento transformado pra paternidade e maternidade antes disso. Foi o preparo, o estudo. E aí ele me apoiou, porque eu estudei muito sobre o parto, muito, muito. Amo esse universo, posso falar horas e horas e horas sobre Sim. parto, sobre gravidez e criação de Vamos filhos. deixar então o podcast 2. Hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre filho. E aí, assim, ele sendo pai, ele me apoiou. Legal. Ele primeiro me apoiou para que eu pudesse ser uma boa mãe. Como que o Eric, agora uma pergunta para ele, como é que o Eric gosta de expressar amor para as pessoas, para a esposa? Qual é a linguagem de amor dele? Dentro daquela ideia, não sei se vocês já leram 5 linguagens do amor. Ele falou que sabe, mas não tá lembrando muito bem. Você sabe como é que ele gosta de expressar, amor, Yasmin? Ele é toque físico, ele é palavra de afirmação, né, sinais de afirmação. Ele gosta de receber diferente de como ele dá. Ok, sim, a Ele maioria. ele dá o amor em atos de serviço Atos de serviço. e palavras de afirmação, Ok. mas ele gosta de receber palavras de afirmação. Hum. Ele Então aprendeu a então gostar quando eu falo também. que ele é bonitão, tal, ele se sente amado quando eu falo que ele é bonitão. Eu me sinto amado. Eu me sinto orgulhoso, lindo, maravilhoso. Eu sou muito feliz em ser amigo de vocês. Muito E obrigado. É eu maravilhoso. eu gostaria muito de aprender os sinais, mas eu sou muito preguiçoso. Então eu peço que o Eric ore por mim para Deus tirar a preguiça de mim. Amém, amém. E qual é a tua linguagem de amor? Como você se expressa, como você ama e como você gosta de ser amada nas 5 linguagens? Eu Bah, como que eu te amo. Eu gosto de amar ele em atos de serviço, Ok. fazer a comida que ele adora, a minha comida, adoro. Tá até Qual nos é qual votos. é qual é a Adoro a comida? comi Qual comida ele gosta? Estrogonofe. Hum. O primeiro lugar do mundo é o estrogonofe, não tem nem como falar. Não, tem várias comidas. Tudo que ela faz, eu vejo ela fazendo, eu falo: "Será que não vai ficar bom?". Quando ela faz, é muito diferente de toda a comida que eu já experimentei na vida. Nunca teve nenhuma comida que deu errado, sempre deu tudo muito bom. Uma pergunta, tá, só termina a questão do O amor. Como amor. você se sente amada e como você ama? Eu me sinto amada com palavras de Ok, afirmação, e a gente é muito igual. E amo com atos de serviço. ok, entendi, É isso. entendi. Agora uma pergunta que me surgiu agora, a gente falou de comida, eu tenho um amigo que ele é cego, vocês conhecem Marcelo Werner, O vereador? vereador? Conheço. Então, ele é um amigo e ele me disse que pelo fato de não ter a visão, os outros sentidos ficaram mais aguçados. A audição dele, o tato, né. No caso do Eric, por ser surdo, né, ele nasceu com a surdez, é isso? Isso. Os outros sentidos foram mais desenvolvidos? O tato, a visão, ele percebe, dá para se saber disso? Primeiro lugar é a visão, né, a visão dele é bem aguçada. O Aguçado. segundo é o tato. O terceiro é o paladar, O não. paladar, então, E o cheiro, não, o cheiro é ruim, é ruim. O teu che o olfato dele é é péssimo, mesmo? Não foi covid não? é péssimo. O não, já era Já antes, já era era antes. ruim já. O que que acontece? Existe uma pesquisa que fala que a surdez influencia no paladar e na audição, no No paladar e no olfato, no olfato. nos 2. A perda Alguns surdos que têm perda auditiva também têm um paladar e um olfato menos aguçado. Mas o paladar dele é mais aguçado.
É, o paladar dele é mais É, aguçado. consegue distinguir temperos da comida, que isso tem. Consegue. Ah, legal. Um exemplo, ele fica ali estudando o que que a minha esposa tá fazendo. "O que que será que é isso? Vai ser bom ou não? Que tempero é esse?" Aí ele sente o sabor diferente, ele já viu outra pessoa fazer, por exemplo, ele tenta lembrar Legal. o que que seria aquele cheiro, ele pensa sempre na imagem, mas o sentido que se fosse aguçado para ele, seria a visão, né. E aí, às vezes, ele vê algo diferente que eu tô fazendo e ele fica pensando: "Será que vai ser bom ou não?" E aí ele experimenta e consegue linkar aquilo que ele viveu há um tempo atrás, sabe. Entendi, entendi. Mas o primeiro lugar é a visão, assim, Que legal. é mais aguçada. Gente, nosso papo tá tão legal, estamos quase acabando. Puxa vida. Eu sei que tem muito para ser dito e muito legal receber vocês aqui, um dos podcasts mais legais, assim, que a gente tá fazendo, mais gostosos de poder fazer. E a gente tem um quadro, que é um bloco, um momento deste podcast. E eu sempre faço a pergunta para os meus convidados. E para fazer essa pergunta, eu criei uma brincadeira, tá bom? Uma brincadeira. Nós vamos viver um momento aqui da máquina do tempo. Nós vamos voltar para o passado. E eu vou perguntar primeiro para Yasmin. Nossa máquina do tempo viajou no tempo, aqui no podcast, e nós vamos para o ano em que a Yasmin está com 10 anos. 10 anos de idade, tá bom? E a Yasmin, essa Yasmin aqui, com quantos anos, Yasmin? 25. Com 25, vai estar de frente com a Yasmin de 10 anos. O que a Yasmin de 10 anos falaria para a Yasmin de 25 anos? Uma de frente para a outra. O que a Yasmin pequena falaria hoje para a Yasmin de 25 anos? Poxa, eu acho que a Yasmin de 10 falaria: "A gente tá viva ainda?" Legal, legal. E outra pergunta, vocês estão de frente uma para a outra. O que você, Yasmin, de 25 anos, casada com Eric, mãe do Noah, uma profissional que interpreta Libras, né, interpreta com Libras, falaria para a Yasmin de 10 anos? Eu falaria pra ela que vai dar tudo certo, continua, não desiste, vai ficar um pouquinho mais difícil, não tenha tanta mágoa, fale para o teu pai que tu ama ele mesmo, ele sendo difícil, e dependa de Deus, ele é o único que pode salvar e te fazer chegar aqui. Ok, legal. Agora nós vamos fazer a mesma pergunta para o Eric. Eric, viajamos no tempo. E você está de frente com o Eric de 10 anos, o Ericzinho. Cabeludo? Cabeludinho, Sim. bonitinho. E o que o Eric de 10 anos comunicaria para o Eric? Quantos anos hoje o Eric tem? 28. 28. O que o Eric de 10 anos falaria? 27, 27. abafa. 27. O que o Eric de 10 anos. E pergunta se ele entendeu a pergunta bem, se tá legal, se tá clara a pergunta para ele. Eu sei o que eu falaria pra ele, mas o que ele falaria pra mim, eu imagino eu abrindo a porta e falando: "Oi, Eric, cabeludinho de 10 anos", o que que ele me falaria? "Tu é muito lindo, cara. Tu tem esposa, tem filho, tu conseguiu, eh, tu conseguiu a tua vida". O Eric falaria que ele estava muito lindo e perguntou se ele estaria casado, com família e tudo Legal, mais. legal. Agora, ao contrário, o que o Eric de 27 anos falaria para o Eric de 10 anos? "Ó, o teu futuro vai ter muitas limitações.
Não pense que tu não é capaz por não ouvir, que tu não vai conseguir dirigir, que tu não vai conseguir ter casa, família e filhos. Continua firme, esquece o que a sociedade te mostra, mas no final tu vai conseguir. E tu vai ter o maior amor do mundo. E tu vai dar o maior amor do mundo também para tua família. Continua firme. Abraçaria ele, siga com fé, vai ter limitações, mas tenha fé, não desista. Ah, com Jesus tu vai conseguir. Sempre com Jesus. Abraçaria ele e daria tchau. Muito bom. Agora, nós vamos finalizar com Perfeito. aquele único momento em que vocês vão comunicar para a câmera, tá? Eu quero que o Eric deixe uma mensagem. Será que ele consegue comunicar olhando para a câmera e você consegue traduzir? Uhum. Ok? Então, para essa câmera aqui, essa câmera da verdade, você vai comunicar Ele pediu pra falar, ele não sabe muito bem o que ele falaria agora nesse momento. uma mensagem para aquela pessoa que também tem, que é surdo, aquela pessoa que está vendo o Eric agora aqui. Comunica para essa pessoa que está na mesma condição de você, que é a mesma, tem, tem os mesmos desafios que você. Uma mensagem de Deus, uma mensagem de Deus para essa pessoa. Oi, pessoal. Eu fico pensando que o mais importante a ser falado sobre eu ser pai, pensando que às vezes eu não tenho capacidade. O importante é ter o amor na tua família e o caminho que tu vai seguir com Deus, sempre. Precisa estar em família, precisa estar em comunhão com a igreja. Nunca desista ou pense que não é capaz. Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Agora é a tua vez. Bom, Naquela câmera ali, deixa um recado para aquela pessoa que casou com, ou que traduz, o que você quiser falar, uma mensagem para a pessoa que está ali nos assistindo. bom, eu venho falar que Deus, ele é o único que pode fazer tudo ser possível. Se você pensa que a tua vida hoje não tem mais jeito, não vai dar para resolver o problema que você tem, acredite, dependa de Deus. Ele é o único que pode te ajudar, te te levantar de qualquer lugar que você esteja. E não pense que: "Poxa, pequei demais, eu não mereço". Não, lembre-se que a salvação não é por mérito próprio, mas ela é um dom de Deus. E Deus quer salvar você. Venha e depois ele faz o resto. Última, Eric, faz uma oração de agradecimento. Meu Pai Senhor, eu peço que abençoe a cada um de nós, eu peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Clava. Tinham muitas coisas que me fizeram pensar que eu não conseguiria estar aqui hoje, mas através da vida dele eu consegui ouvir a voz de Deus e aqui a gente conversou e Jesus e os anjos estão aqui conosco. Oi, anjos. Então eu queria orar, pedir para que o Senhor abençoe a vida do pastor Clava, para que o canal dele cresça cada vez mais, para que alcance muitas pessoas, para que as pessoas sejam edificadas, não só surdos, mas ouvintes, todos possam ver e sentir a graça de Deus, assim como nós estamos sentindo aqui hoje. Que o Senhor salve muitas vidas através desse vídeo. Obrigado, Senhor, pela vida de nós três. A vontade de ficar mais, mas a gente pode fazer uma parte 2, tudo pelas mãos Amém. do Senhor. Que o Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, muito alegre nós estarmos aqui. Obrigado pela família, obrigada, abençoa também a família do pastor Clava, abençoa também a equipe de vídeo e produção desse lugar tão lindo e maravilhoso. Então, que o Senhor cuide das nossas vidas, que a gente não desista do nosso propósito e permaneçamos firmes. Então eu quero pedir que o Senhor cuide do Noah também e cure a alergia dele, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, em nome de Jesus? Amém. Amém. Muito legal, né? Gostaram? Gostaram? Top, né? Então tá bom, gente. Foi demais. Eric, Yasmin, muito obrigado. Mando um beijo pro Noah.
por ter cedido vocês, né, e profetizamos cura completa na vida dele. Ele é um querido, esperado no céu, esperado por Deus e que Deus possa usar a vida de vocês, a família de vocês. A gente profetiza que daqui um tempo, alguns meses, dias, quem sabe, a gente faz o 2, aí a gente pode, no podcast 2 a gente pode falar mais coisas e foi muito especial para mim, uma honra poder receber vocês, eu amo vocês. Gente, chegamos ao final de mais um Adriano Clava Podcast. Foi sensacional. Então, se você gostou, coloca aí nos comentários o que Deus mais falou com você nesse podcast. Coloca aí, escreve aí o que Deus comunicou através da vida desse casal. O Eric e Yasmin são um exemplo vivo do que Deus pode fazer quando pessoas colocam sua vida na mão de Deus. Não existe limitação, não existe barreira nenhuma para aqueles que creem e desenvolve a sua fé em Deus. Deus abençoe essa família com o Noah. E quem sabe, né? Daqui a alguns meses a gente volta com o podcast 2, com a participação deles. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, de dar o seu joinha, de compartilhar, de comentar e de seguir o canal. Me ajude com que a gente possa chegar com esse canal longe, tocando vidas, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Que Deus abençoe você. Até o próximo Adriano Clava Podcast. Tchau, tchau.